Eu primeiro quero apontar que o presidente Lula tem escolhido se aproximar de ditaduras, líderes autocráticos e organizações terroristas. E isso vai na contramão do que nós, aqui no Brasil, somos. A sociedade brasileira, o sistema político brasileiro, o sistema de governo do Brasil. Nós acreditamos em democracia, Estado de Direito, liberdades individuais, convivência pacífica. E todos esses grupos que o Lula tem se aproximado cada dia mais, eles negam tudo isso que nós, brasileiros, acreditamos e somos. Então, o Lula está escolhendo destruir a nossa tradição e se distanciar do que nós realmente acreditamos. Mas, além dele estar fazendo isso há algum tempo, a fala do presidente da República ela tem um impacto muito grande, porque muita gente olha e pensa, bom, se o líder máximo da nossa nação está falando isso, deve ter algum fundamento. E aqui eu quero primeiro endereçar isso, porque se eu não expor essas falas e não explicar elas no detalhe, vai ter muita gente que vai acreditar nisso e vai sair repetindo esses absurdos que o Lula tem dito. Porque no papel de presidente da República, ele vai conseguir influenciar muita gente. Então, nós precisamos, primeiro, quebrar, desmistificar e colocar no seu devido lugar cada uma dessas acusações ou comparações ou analogias que o Lula tenta fazer. E o Lula disse que a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza ela é igual ao que o regime nazista de Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, no genocídio do Holocausto contra os judeus. Isso não poderia ser mais absurdo. E tem várias outras consequências ou implicações por trás dessa fala, mas, em primeiro lugar, essa fala não é verdade. Por quê? O Holocausto, que foi a tentativa de extermínio dos judeus, foi um genocídio. Mas não foi qualquer genocídio, gente. Foi talvez um dos genocídios mais sanguinários, absurdos e violentos que a humanidade já assistiu. Eu não estou falando de número de mortes somente, eu estou falando da maneira como ele foi arquitetado, desenhado, executado, como ele foi sistemático, como ele foi pensado e o nível da brutalidade e da violência. Então o Holocausto, ele foi um genocídio e ele foi um genocídio além das categorias de genocídios, porque ele foi mais longe, ele foi particularmente muito mais violento. O terceiro ponto, então é um genocídio. 2, ele não é um genocídio qualquer. E 3, ele foi cometido, na sua grande maioria, não somente, contra os judeus. E aí tem um problema, mas eu vou falar disso daqui a pouco, e o Lula escolher acusar os judeus exatamente daquilo que eles sofreram. Mas esse é um segundo ponto. Voltando para a primeira parte, então é mentira. O que está acontecendo em Gaza não tem nada a ver com um genocídio e não tem nada a ver com o Holocausto, muito menos. A discussão se o que está acontecendo em Gaza é ou não um genocídio é algo que os adversários, inimigos de Israel estão tentando usar contra. E assim, essa história foi trazida pela África do Sul para o Tribunal Internacional de Justiça. E o Tribunal Internacional de Justiça se pronunciou sobre se o que está acontecendo em Gaza é ou não um genocídio. E o tribunal não disse que é um genocídio. Ele disse que Israel tem que tomar as cautelas para seguir a convenção e a lei e o direito internacional. Mas ele não afirmou que é um genocídio. Ou seja, o órgão internacional da qual o Brasil apoiou a África do Sul com essa acusação, não disse que o que está acontecendo é um genocídio. Primeiro ponto. Agora, falar que aquilo é igual ou parecido
com o Holocausto vai ainda muito mais longe e a mentira é muito maior. Simplesmente porque não existem campos de concentração em Gaza. Você não tem câmeras de gás, você não tem fuzilamentos, você não tem perseguições pontuais a negócios, empresas, pessoas, só porque elas são palestinas. Existe sim uma guerra, e na guerra pessoas vão sofrer e morrer, infelizmente, mas essa é a natureza da guerra. E aliás, não foi Israel que procurou e buscou essa guerra, Israel foi atacado, então Israel age em legítima defesa, e muitos civis palestinos estão sim morrendo, mas eles morrem muito mais pelas ações do Hamas, pelo método que o Hamas usa eles e pela forma que o Hamas conduz a guerra, do que porque Israel tem uma intenção premeditada, calculada, sistemática, como todos os genocídios são, de exterminar e matar os palestinos.